Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus no teu coração hoje, a paz de Cristo, né, na tua vida, mais uma manhã aqui juntos com o alimento diário, né, com o sustento da nossa vida, que é a palavra do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja esse Deus na igreja por mais um dia que aqui estamos de pé para louvarmos e adorarmos o nome desse Deus, aleluia, glória a Deus, que esse dia seja abençoado por esse Deus para cada um de nós, amém? Que o nome do Senhor venha a ser, né, engrandecido a cada dia, aleluias, mais e mais na nossa vida, que você receba a palavra do Senhor com alegria no teu coração, com amor, né, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta, amém? E a palavra de hoje, esse alimento, fica aqui no livro, né, de 2 Samuel, capítulo 12, presta atenção que Deus está falando ao seu coração, que Ele quer que você compreenda, né, nessa manhã de hoje, a palavra dele diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, que em sua casa crescia junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Aleluia. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, igreja. Que palavra tremenda nessa manhã de hoje. Que palavra forte, né, para esse dia na nossa vida, para essa manhã de sexta-feira, né? O Senhor aqui, ele falou muito no meu coração nessa passagem, né? Essa passagem aqui é a passagem de Davi, né? Depois que Davi cometeu o pecado, né? Quando Davi adulterou com Betseba, né? E Davi achava que estava tudo bem, Davi achava que estava tudo resolvido, né? Que ele tinha mandado matar Urias, Urias foi morto, ele foi lá, né? Assumiu Betseba, e que estava tudo bem, mas não estava tudo bem, que nada fica oculto, né, aos olhos do Senhor, nada fica escondido aos olhos desse Deus. Tudo ele vê, né? Esse é o nosso Deus, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Então nada fica oculto aos olhos do Senhor, porque os olhos desse Deus, né, é como olho de chama, é como olho de fogo, né, que tudo ele vê, nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. Então, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Então, depois de Davi ter cometido isso, né, Deus envia Natã lá. Deus envia o profeta Natã, né, para chamar a atenção de Davi, para acordar Davi daquilo que estava acontecendo na vida dele, que ele não tinha se dado conta ainda do pecado que ele havia cometido, né? Então, quando Natã chega até Davi, né, Natã conta essa história para Davi, que havia, né, 2 homens, um homem rico e um homem pobre. Um homem rico que possuía gados e ovelhas, né, enquanto o homem pobre possuía apenas uma cabritinha, né? E vindo um viajante
viajante, né, para casa do homem rico. Em vez dele matar das suas cordeirinhas, né, dos seus gado, ele foi lá e pegou a cordeirinha, né, do homem pobre e a preparou para aquele viajante, né? Então aqui o Senhor, ele começou a falar muito no meu coração, sabe? Quando nós olhamos para essa história, o que é que nós compreendemos aqui? Nós compreendemos o pecado que Davi cometeu, né? O pecado da cobiça. Davi cobiçou Betseba, né? Davi estava no seu palácio, né? Lá em cima, no terraço de seu palácio, e ele avistou, né, Betseba se banhando, Betseba tomando banho. Então, naquele momento, né, a cobiça falou mais alto. Ele começou a cobiçar, ele começou a desejar, né, aquilo que era proibido, né? Ele começou a desejar. Ele começou a desejar Betseba, né? E ele sabia que Betseba era casada, porque ele mandou, né? Ele mandou saber quem era aquela mulher, informar a ele de quem ela era filha, quem era o marido dela. Então ele sabia que Betseba era a mulher de Urias, né? Mas mesmo assim, a cobiça, o desejo, a malícia no coração falou mais alto, né? Então ali naquele momento ele caiu, né, no pecado. Né? No pecado da cobiça, ele cobiçou, né? E ele a possuiu nas suas mãos, nos seus braços, né? Aquela mulher que não poderia de forma alguma, porque ele tinha a mulher que ele quisesse, né? Ali ele era o rei, né? Ele já era casado, ele tinha não sei quantas concubiças, então não tinha precisão dele desejar algo alheio, né? Que a palavra do Senhor condena isso. É o 10º mandamento que Deus deixou: não cobiçar as coisas alheias. E ele cobiçou aquilo que não era dele, aquilo que era proibido para ele, aquilo que de hipótese alguma ele podia ter em suas mãos. Porque querendo, ele teria, né, o que ele desejasse, mas que fosse da forma correta e não da forma errada, a qual, né, ele possuiu Betseba. Betseba era casada, né? E quando ele possui em seus braços, o que aconteceu? Betseba engravidou. E o que ele tramou? A morte de seu marido, né? Ele trama a morte de Urias, né? E Urias morre ali na frente daquela batalha, na frente daquela guerra. E ele vai lá e pega Betseba e casa com Betseba, né? Mas Deus não deixou passar. Deus foi lá e chamou a atenção dele. Sabe, igreja, isso o Senhor falou muito no meu coração. Que hoje, muitas das vezes, as pessoas estão dessa forma, né? A cobiça é um pecado do coração, é um pecado oculto, onde nós não podemos ver, onde nós não podemos perceber, né? Porque a cobiça, né, é o pecado do coração. É aquilo que está oculto, escondido, só Deus vê. É aquela pessoa que está do seu lado, mas está desejando as tuas coisas. É aquela pessoa que está do teu lado, está desejando, né, o que tu tem, a roupa que tu veste, o carro que tu tem, a comida que tu come. É aquela pessoa, muitas das vezes, que tu coloca dentro da tua casa. Aleluia! De candaramanaia xere candalabachúria. Está dentro da tua casa cobiçando aquilo que é teu. Cobiçando até o teu marido mesmo, ou a tua mulher, entendeu? É algo assim que você não vê, que você não consegue ver, só quem vê é Deus, porque é do coração, é a malícia que está no coração, que está na mente, né? É o pecado da cobiça. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado no que nós desejamos, com as coisas alheias que não nos pertencem, que não nos são lícitas, né? Para desejarmos. Jesus disse o quê? Né? Que aquele que olhar para a mulher com desejo no seu coração já está cometendo pecado, justamente por isso. Esse é o pecado, o pecado da cobiça, da malícia, onde a malícia entra. Não é pecado, né? É Mateus 5:28. Eu vou ler aqui só para você ver o que Jesus disse, né? Não é pecado você olhar, não é pecado. Jesus disse aqui, né? Ouvires o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, isso aqui não é só, né, para o pecado de adultério, não. É para qualquer coisa na nossa vida. Para qualquer algo que nós olharmos e nós desejarmos, nós sabemos que é ilícito. Aquilo que é ilícito, o nosso coração deseja e o nosso coração quer. A malícia está aí. Aí já se torna o quê? Pecado.
Mas só que esse pecado, né, ele não é exposto para ninguém, só Deus vê. Muitas das vezes tem aquela pessoa lá do nosso lado que nós confiamos, mas a malícia está no coração. A cobiça está no coração. E que no nome do Senhor Jesus essa cobiça hoje caia por terra. No nome do Senhor Jesus essa malícia hoje venha cair por terra. Porque isso é do diabo. Isso é coisas do diabo, é coisas da carne. Né? O que foi que Jesus disse lá para os discípulos, né? Quando Jesus foi para o monte orar, que deixou os discípulos embaixo vigiando. Jesus desceu 3 vezes e achou os discípulos dormindo. Jesus disse o quê? O espírito está pronto, mas a carne, né, é fraca. O espírito já está pronto, mas na verdade a carne é fraca. Nós sabemos que a nossa carne é fraca, nós sabemos que a nossa carne, né, é pecaminosa. Nós estamos num corpo decaído, então nós precisamos lutar contra isso. Lá em Gálatas 5 fala exatamente sobre isso, né? Que há uma luta entre a carne e o espírito. Um milita contra o outro. E aquele que nós alimentar mais é o que vai vencer. Então que no nome de Jesus hoje você venha alimentar o seu espírito. Aleluias. No nome de Jesus hoje você venha alimentar o seu espírito para você não ser vencido pela carne. Né? O que é que a palavra nos ensina? Né? O mundo... como é que fala? Fugiu minha palavra agora. Né? Nós temos 3 inimigos. Quais são esses 3 inimigos? O mundo, o diabo e a carne. A palavra do Senhor, a Bíblia nos ensina, né? Contra o mundo e contra o diabo, a gente lutar contra eles. Mas contra a carne, fugir. Foge. Contra a carne é fugir, porque a nossa carne é fraca, igreja. A nossa carne é fraca, então a Bíblia nos orienta, a palavra de Deus, a fugir da tentação da carne, porque a carne, ela é fraca. Então que no nome de Jesus hoje, né, você venha tomar posse dessa palavra. Olha o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Lá em Timóteo 2, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Lá em Timóteo 2, né, 22, olha o que o apóstolo Paulo fala, exatamente o que eu falei, fugir da aparência da carne. Ele diz assim para Timóteo: foge das paixões da mocidade, segue a justiça e a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invoca o Senhor. Foge, é para tu fugir. Não é para tu lutar não, porque a carne é fraca. É para tu fugir das aparências, né, do mal, da carne. Foge, desaparece, corre, se esconde no Senhor. Se esconde no Senhor, porque o nosso corpo, ele é pecaminoso. O que foi que Davi disse, né? Quando Davi tomou ciência ali do seu pecado. Quando Davi tomou ciência do que ele fez, né? Ele rasga o coração diante do Senhor e ele escreve o Salmo 51, né? Ele escreve o Salmo 51, né? E ele rasga o seu coração ali diante de Deus. E ele fala o que para o Senhor, né? Que no pecado eu fui concebido, né? E no pecado eu nasci. Mas ele pede o quê? Para que Deus crie nele um coração puro. Para que Deus crie nele, né, um coração puro. E é isso que eu e você precisamos pedir, igreja, que Deus venha criar em nós um coração puro, porque, né, no pecado nós foi concebido, no pecado nós fomos criados, né? E nós estamos nesse corpo pecaminoso, né? Nessa carne decaída. Mas aqueles que são de Deus não permanecem na prática do pecado. Aqueles que são de Deus fogem, né? Vai viver as coisas de Deus, mas em todo tempo vigilante, olhando, sabendo que a carne é fraca. Então que hoje, no nome de Jesus, você venha pedir ao Senhor: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Pai, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. É essa a minha oração, a tua oração todos os dias. Que Deus venha criar no nosso coração, né? Que Deus venha criar um coração puro em nós. Que nós precisamos, igreja, de um coração puro para servir ao Senhor. Porque se o nosso coração não for puro, né? Nós não vamos ver a Deus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo, né? Quem subirá ao monte? Quem se assentará, né? Aí continua dizendo: aquele de mão limpa, né? E de coração puro. É aquele que verá Deus. É aquele que se assentará no lado do Senhor.
Então, que no nome do Senhor Jesus hoje você tome posse dessa palavra. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas que você venha olhar para dentro de si e você venha ver, né, se você está cobiçando coisas alheias, coisas, né, que não são lícitas para você, né? E isso é para todos nós, porque a cobiça é a malícia do coração, é o desejo oculto, né, onde ninguém vê, só Deus vê. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Porque com os nossos pensamentos nós podemos parar no inferno. Aleluia. Oh, alacandarabachura, candaraiaxê. Os nossos pensamentos podem nos levar para o inferno. De repente você está dentro da sua casa sentada, né? Mas os pensamentos estão longe, está, né, andando, dando milhões de voltas. Então precisamos buscar o quê? O domínio próprio. Precisamos buscar o domínio próprio, precisamos ter o domínio sobre, né, a nossa mente, o controle, a mansidão. Precisamos ser uma pessoa, né, de paciência. Essa pessoa, né, que venha ser mansa. Essa pessoa que venha ser mansa. A palavra do Senhor diz, né, que os mansos, né, herdarão a terra. Precisamos ser mansos, igreja. Precisamos ter mansidão dentro de nós para poder nós podermos controlar os nossos pensamentos, os nossos desejos. Precisamos controlar. Não podemos deixar o inimigo entrar, né, e fazer uma arruaça e nos levar, nos tirar do caminho, nos tirar do foco, porque o que o inimigo quer é isso. O inimigo quer nos tirar do foco, quer nos levar, porque ele sabe que os nossos pensamentos nos levam para o inferno. Então ele vai fazer de tudo para que nós possamos cobiçar as coisas alheias, cobiçar as coisas ilícitas, né, que não são lícitas para nós. Então que no nome de Jesus hoje você tome posse dessa palavra hoje. Você veja, né, a consequência do pecado de Davi, o que ocasionou dentro da casa dele, né? A espada. O Senhor disse, né? A minha espada jamais vai sair da tua casa. E nós vimos coisas horríveis que aconteceram na casa de Davi. Deus perdoou Davi, Deus perdoou, mas a consequência do pecado ficou. Então nós precisamos ter consciência disso, que tudo que nós fizemos aqui, né, nós colheremos, né? É a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta vento, você vai colher bênção, não, você vai colher tempestade. Então que no nome do Senhor Jesus hoje você venha, né, olhar para si, né, e ver o que está verdadeiramente acontecendo dentro de si. Isso aqui é para cada um de nós, é todos os dias, nem um dia só não. Precisamos orar pedindo a Deus, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Senhor Jesus, nesse momento eu coloco a tua igreja nas tuas mãos, Pai. Eu coloco cada um, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Eu não sei, Senhor, como o coração de cada um tá, Senhor, mas que nessa manhã o Senhor venha nos limpar, o Senhor venha nos purificar. Oh, Deus, porque a tua palavra diz, Pai, aleluia, que se o Senhor nos limpar, nos purificar, nós ficaremos mais limpos, Pai, que a neve. No nome de Jesus, que o Senhor venha nos limpar, Senhor, venha arrancar toda sujeira, toda pecaminosidade que há dentro do nosso coração, Senhor. Oh Deus, porque nós estamos nesse mundo, Senhor. Nós estamos sobre um mundo, Pai, o qual o pecado domina, Senhor. Mas nós não podemos viver na prática do pecado, na prática do erro, porque nós não somos mais filhos da desobediência. Nós somos filhos de Deus, obedientes ao Senhor. Então que no nome do Senhor Jesus, verdadeiramente os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, mas sim da obediência. Que nós possamos permitir o Senhor nos dominar, nos controlar. Venha, Senhor Jesus, controlar os nossos impulsos, os nossos desejos, os nossos anseios, Pai. Controla, Senhor, isso dentro de nós. Aleluia. Controla, Deus, isso dentro de nós, Pai. Esse desejo pecaminoso da carne, mata a nossa carne, Pai. Que teu Espírito vivifica em nós, Senhor. Oh, alaia candarabachúria. Que teu Espírito venha nos vivificar todos os dias. Aracandeleia cheia. Oh, Espírito Santo, venha nos vivificar, Senhor. Que a nossa carne seja mortificada todos os dias, Pai.
Que nós possamos falar, que nem o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquele, Pai amado, que o Senhor vive, não anda na prática do erro e do pecado, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Senhor, nós só conseguimos se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos dá direção. Se for o Senhor que vai nos conduzir, se for o Senhor que está segurado na nossa mão, Deus, que não deixar nós olhar, Senhor, para as coisas alheias, para as coisas vãs desse mundo, Senhor, para as coisas que enchem os nossos olhos, Pai. Coisas que muitas das vezes nós desejamos ter, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos controlar, frear esse desejo dentro de nós, Pai, e sabermos, Pai, aquilo, Pai amado, que nós queremos, Pai, é em Ti que nós encontraremos, Pai. O Senhor nos dá aquilo que nós queremos, o Senhor nos dá, não precisamos olhar para as coisas alheias, para as coisas que não nos convêm. Aleluia, que no nome de Jesus hoje, Senhor, corações venham a ser limpos, almas venham a ser libertas da prática, Senhor, da imundícia, do pecado, da prostituição, da pornografia. Limpa, Senhor, esse coração, essa mente hoje, no nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor, esse desejo oculto, maligno de Satanás, de cobiçar as coisas alheias, as coisas dos outros, Pai. No nome de Jesus, eu coloco diante de Ti nessa manhã de hoje, Senhor, a minha vida, Pai. Oh, Senhor, vê se há em nós, Pai, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, guia-nos pelo caminho reto, Senhor. Me coloco diante, Senhor, de cada um de meus irmãos aqui, clamando ao Senhor. Nos guie, Senhor, nos conduza, Pai, a vivermos verdadeiramente, Senhor, na Tua presença, a ser puros, Pai, de coração, para que nós possamos ver o Senhor, porque aqueles que não são puros de coração não verão a Deus. Nós precisamos ter o nosso coração puro, o nosso coração limpo, Pai, para poder, Senhor, nós vermos ao Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia de hoje, por essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja do Senhor, palavra abençoada para a nossa vida de hoje, aleluia. Candarabachúria. Ariaia, candalabaxere, candalabaxúria. Palavra tremenda, igreja, para nós olharmos, para nós fazer que nem Davi fez, rasgar o nosso coração diante do Senhor. Porque só eu sei, né, o que se passa dentro do meu coração, só você sabe. Então, se coloca diante do Senhor nessa manhã. Se coloca diante do Senhor e rasga o teu coração na presença desse Deus e pede para que esse Deus venha limpar, venha purificar, venha te conduzir pelo caminho reto. No nome de Jesus, essa é a palavra que eu deixo para o teu coração. Fica com Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.